a segunda temporada do Jungiando, o podcast do Instituto de Psicologia Jungiana Rio Preto. E nessa segunda temporada, nós vamos falar sobre as complexidades da vida humana, os relacionamentos, a família, os filhos. E para isso, vamos continuar a falar de psicologia, literatura, cinema e tudo mais o que vier à nossa cabeça. Eu sou a Daniele Fumagalli. Eu sou a Patrícia Lopes. E eu sou a Maiara Suguaia. Bem-vindos à segunda temporada do Jungiando. No episódio anterior, falamos do conceito junguiano do processo de individuação. Hoje a gente vai dar continuidade nesse assunto, mas trazendo aí um caso para ilustrar melhor o conceito. Legal, né? Teremos um caso hoje, então. Fica com a gente para acompanhar esse caso, que foi descrito pelo próprio Jung num ensaio chamado Um Estudo no Processo de Individuação. E o que a psicologia tem com isso? Jung escreveu então esse estudo chamado Um Estudo no Processo de Individuação. E nesse estudo, ele oferece uma descrição mais concreta das fases iniciais do processo de individuação, especialmente durante a segunda metade da vida. Ele relata o caso de uma paciente de 55 anos que o procurou após retornar à Europa, depois de um longo período no exterior. Essa mulher, descrita como uma filhinha de papai, era muito culta e educada, solteira, mas nas palavras de Jung, vivia com o equivalente inconsciente de um parceiro humano, a saber, o ânimos, naquela ligação característica frequentemente encontrada em mulheres com formação acadêmica. Nesse ensaio, Jung está falando de uma mulher moderna, que não se encaixa no perfil tradicional de mãe e dona de casa, que necessitava desenvolver seu intelecto e espiritualidade na segunda metade da vida. Essa paciente, ao contrário, já possuía o desenvolvimento intelectual significativo e uma carreira, mas estava identificada com seu lado masculino e buscava agora se reconectar com as raízes femininas da sua personalidade, e inclusive com as raízes da sua família materna, que eram escandinavas. Esse tipo de paciente, uma mulher mais acadêmica, que não vivia para a família, para o casamento, embora raro em 1928, tornou-se cada vez mais comum com o passar dos anos, especialmente entre mulheres que priorizavam a educação, a carreira, em detrimento da exclusiva formação de uma família. A paciente iniciou seu processo de terapia fazendo desenhos e pinturas, algo que, por não ser artista treinada, permitiu ao inconsciente que ela expressasse de maneira mais direta e espontânea. A paciente então mencionou que os seus olhos queriam fazer uma coisa, enquanto a mente queria outra. E aí Jung então incentivou ela a permitir que seus olhos guiassem todo o processo, indicando que um novo centro de consciência estava ali surgindo. O conceito de deixar acontecer foi central para o trabalho do Jung com a paciente. Ele encorajava que ela seguisse o fluxo do inconsciente, o que surgisse ali naquele momento, sem interpretações excessivas. Assim, o processo criativo que ela produziu ali revelou uma história que gradualmente se desenrolava. E o propósito desse trabalho tornava-se claro com o tempo. Bom, as ilustrações que vamos agora citar é que o Jung descreve nesse ensaio e estão contidas no livro Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, que fica no volume 9/1 das obras completas de Jung, tá? Tá na página 292 em diante para quem quiser, tiver o livro e quiser acompanhar. O primeiro desenho da paciente mostrava o seu estado inicial. Uma mulher presa em uma rocha, esforçando-se por libertar-se. Simbolizando ali um bloqueio psicológico, ou como o próprio Stein escreveu, uma pessoa que se encontra imobilizada tanto no plano psicológico quanto no desenvolvimento. Já o segundo desenho trazia um raio quebrando a rocha e liberando uma esfera que representava o self da paciente. O raio foi associado à figura de Jung, simbolizando tanto a transferência quanto o elemento masculino da paciente, que a libertava do inconsciente. Para Jung, isso representava a emergência do self,
um potencial de integridade que sempre existiu, mas que estava adormecido e preso em identificações com o pai e o ânimos. Muito interessante, né? Essas associações, essas compreensões que eles foram tendo aí no processo de terapia. E aí, gente, à medida que a análise progredia, o Jung interpretava, né, o desenvolvimento da paciente como uma progressiva libertação aí das suas identificações masculinas e uma reconexão com o seu lado feminino. O terceiro desenho, por exemplo, ele descreve o nascimento do self. Tem uma esfera azul flutuando no espaço, representando a verdadeira personalidade da paciente. Já no quarto desenho, essa esfera passa a ser penetrada por uma serpente, simbolizando, né, a fecundação e a integração dos opostos psíquicos, que é um passo essencial no processo de individuação. O Jung ele evitava interpretações sexuais reducionistas, né, desses símbolos, até preferindo focar aí mais no aspecto arquetípico do processo, em que o self emergia e integrava aspectos opostos da psique, né? A paciente e o Jung, eles perceberam que o que estava acontecendo ali, o que estava em ação, era algo muito mais profundo e arquetípico que apenas a conotação sexual. Então, por isso que eles tentavam não reduzir a isso. E aí, a série de quadros, ela continua explorando, né, ao longo do tempo aí, a integração da sombra e a união dos opostos. A partir do quinto quadro, o mal é rejeitado e há uma tentativa de união entre o interior e o exterior da psique. A série de desenhos ela termina com uma bela imagem de uma flor de lótus, que é um símbolo, né, do self plenamente realizado. Essa flor de lótus está suspensa em um fundo negro e tem uma estrela dourada acima, simbolizando, né, a integração e o crescimento contínuo do self após o período de análise. Em resumo, as pinturas apresentavam o self em ação, emergindo através das imagens. Muito legal, né, como ele foi acompanhando isso através dessas imagens e foi o processo se deu, né, muito através desse trabalho que eles fizeram com essas pinturas, com esses quadros. Pois é. E o Jung conclui que essa paciente, durante o tempo em que teve em análise, passou pelas primeiras fases de um profundo processo de individuação. Ela foi se desidentificando do ânimos e se reconectando com seu núcleo feminino. O ego, nesse ponto, foi relativizado em relação ao self, permitindo que ela experienciasse diretamente a psique arquetípica impessoal, que é uma característica essencial do processo de individuação na segunda metade da vida. Então, o caso dessa paciente nos traz um exemplo claro de como o processo de individuação, descrito por Jung, é fundamental para o desenvolvimento humano, especialmente na segunda metade da vida. O que o Jung nos ensina é que a individuação não é apenas uma jornada intelectual, racional, mas sim uma experiência profunda e transformadora, onde precisamos nos confrontar com nossos aspectos inconscientes, com um lado que muitas vezes evitamos, como as sombras, os traumas e as partes de nós que ficaram adormecidas ou negligenciadas. E tudo isso, né, gente, que a gente está falando aqui é um processo que exige coragem, porque muitas vezes envolve questionar aquilo que nos define socialmente, aquilo que a gente se moldou muitas vezes, né, com as identificações com papéis de gênero, como a gente viu nesse caso dessa paciente. Ela era uma mulher com uma forte identificação com o seu lado masculino, o que a afastava de aspectos mais sutis de sua própria psique feminina. E é justamente isso que o processo de individuação propõe, né? A integração dos opostos, a união de aspectos conscientes e inconscientes da nossa personalidade. Então, a gente não está falando que tem que ser uma coisa ou outra, mas sim essa união, integração que é o importante. E esse trabalho é essencial para que possamos, então, viver de uma maneira mais plena e autêntica. Essa busca pela autenticidade é um dos grandes legados da psicologia junguiana. A individuação não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, um processo contínuo, que pode durar uma vida inteira, né? Ele dura, às vezes, como a gente já brincou, né? Algumas vezes, se tiver várias vidas, muitas vidas, né? Então, é um processo muito demorado, a gente não consegue dar conta dele tão rapidamente, né? Como a gente já falou em alguns outros episódios. O importante é que ao entrar nesse caminho, nos tornamos mais inteiros, mais conectados com quem realmente somos. Para além, né, das máscaras sociais, além das expectativas externas,
Tudo isso é uma jornada que traz não apenas um autoconhecimento que se torna profundo, complexo, mas também uma maior sensação de propósito e significado. Então, isso nos mostra que a individuação é, em última instância, um processo de liberdade, né? Liberdade de viver a vida que realmente queremos, de nos expressarmos plenamente, de termos consciência das nossas escolhas e não sermos simplesmente aí reféns de influências inconscientes ou pressões externas. Como Jung disse, a individuação é o processo da gente se tornar quem realmente é. E isso, gente, envolve integrar todas as partes de si mesmo, né? A luz, a sombra, o masculino, o feminino, o consciente, o inconsciente. E talvez o mais importante a se destacar aqui é que o processo de individuação é algo acessível a todos nós. Não se trata de algo reservado só para quem está aí em terapia, para quem a terapia está em dia, né? Claro que no processo terapêutico algumas coisas vão ser um pouco mais possibilitadas, vamos dizer assim. Mas o processo de individuação, como eu falei, é algo que está disponível para todos nós, né? Que todos nós podemos trilhar essa jornada, seja através de sonhos, da arte, da autorreflexão, ou mesmo dos desafios que a vida nos traz, né? Porque quem não tem uma vida com desafios está vivendo errado. E aí, quando abraçamos essa jornada, começamos a viver uma vida mais autêntica, né? Em harmonia com o nosso verdadeiro self. Pois é. Às vezes eu me pergunto o que é isso com a terapia em dia, né? Como se fosse mais uma tarefa que você cumpriu e aí tá tudo resolvido, né? Não. Aquela lógica do tá pago, né? Que o povo vai na academia. E não funciona, não. Exato. Porque a gente romantiza o processo de individuação. Nossa, eu estou caminhando no meu processo de individuação, na minha análise que tá em dia, né? Às vezes não, às vezes a gente está só racionalizando tudo, achando uma explicação muito boa para tudo que está acontecendo e não está caminhando nada, né? Às vezes uma pessoa que está passando por um processo super difícil e que sente que parece que está parada, né, no sofrimento, na depressão por muito tempo, às vezes está caminhando muito mais. E quando ela consegue transpor aquilo, ela consegue ver a diferença de onde ela estava para onde ela foi parar, né? É o que você falou, não tem processo de individuação que vai caminhar tranquilo, Sim, linear, são flores. sem dores, né? E o que é incrível na perspectiva da psicologia junguiana é essa ênfase no desenvolvimento contínuo. Não tem um momento em que está pronto, né? Vai continuar, acabou, tem mais. Por isso que às vezes a terapia ela pode durar muito, porque às vezes a pessoa escolhe ficar em análise para continuar acompanhando o seu processo. Ela quer fazer isso com alguém que esteja olhando junto com ela para alguns aspectos, né? Então, por isso que alguns processos são muito longos. Mas é uma escolha, né, do paciente e do terapeuta. Mas a individuação ela é um processo que não tem fim. Sempre vai ter algo novo para ser descoberto, porque toda vez que a gente cria uma consciência, surge para equilibrar no inconsciente, lembra que a gente viu no outro episódio? Alguma coisa no inconsciente para compensar, que vai precisar ser integrado. Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente também tem que se conectar com o mundo ao nosso redor, com as outras pessoas, com a natureza e com a gente mesmo, com aquilo que ficou, então, novo dentro de nós. Como o Jung apontou, esse é um caminho para a realização do self, que nos faz sentir parte de algo maior e que nos ajuda, na verdade, a viver com mais significado, com mais equilíbrio. Bom, para concluir, o processo de individuação ele é fundamental para o crescimento psicológico e emocional de cada um de nós. Ele nos chama para um caminho de autoconhecimento, de integração, de autodescoberta, que pode nos levar para uma vida mais plena, conectada com a nossa essência e conectada com o mundo. Por isso não é um processo de individualidade, é um processo de individuação, né? Um indivíduo ele pertence ao mundo e ele precisa estar bem conectado com o mundo também. Como nós vimos no caso da paciente do Jung, esse processo pode ser profundo, desafiador, mas ao mesmo tempo também é libertador e transformador. É um caminho que vale a pena trilhar, pois nos ajuda a nos tornarmos quem realmente somos, a nossa melhor versão, inclusive. Algo que, no fim das contas, todos estamos buscando, mesmo que inconscientemente.
Vamos lá então para as nossas dicas. O livro que vamos indicar hoje é O Mapa da Alma, de Murray Stein, que a gente já falou em alguns episódios, onde tem esse estudo descrito por Jung. É um livro muito bom, inclusive, para quem quiser ir começar a estudar psicologia junguiana. Tem uma linguagem acessível e é bem escrito. O que isso significa para você? E no nosso momento artístico, a gente trouxe um outro poema do Carlos Drummond de Andrade, que a gente adora. Um dos poemas mais famosos dele, José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar. Cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio. Não veio a utopia e tudo acabou. E tudo fugiu e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas. Minas não há mais. E agora, José? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, a valsa vienense. E se você dormisse, e se você cansasse, e se você morresse. Mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua, para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. José, para onde? E agora José é uma bela representação do momento de ruptura, de crise, de potencialidade e de renascimento psicológico. Fica aí para reflexão. Um belo poema. E agora, nos conte mais sobre o que você está achando do nosso podcast. Ficou alguma dúvida? Gostou do caso de hoje? Então, manda lá pra gente um e-mail no podcastjunguiando@gmail.com. E se você quiser, a gente também tem o nosso site, psicologiajung.com.br. Não se esqueça de compartilhar esse episódio. Se você ainda não é um seguidor aqui do podcast, segue a gente, dá 5 estrelinhas lá. Compartilhe nas redes sociais se você quiser e com todo mundo que você achar que vai gostar bastante desse tema. Combinado? Este foi mais um episódio do Junguiando, com o roteiro e curadoria da Daniele, da Maiara e da Patrícia e a edição de som do Kleber Zumiotti. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.